Oi, boa noite, gente, tudo bom? Eu estou bem nervoso, é a minha primeira Python Brasil. Eu dou aula há muitos anos, mas eu continuo ficando sempre nervoso. Bom, e aí a minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre de onde eu venho, vou falar um pouco desses termos meio estranhos aí, programador alternativo, tem um outro termo, End User Programmer. Aí eu vou falar sobre uns usos diferentes de programação que talvez alguns de vocês não tenham visto ainda, principalmente programação criativa é um desses nomes. Aí eu vou falar um pouco sobre ensino introdutório de programação, na minha experiência, e mostrar rapidamente umas ferramentas que eu costumo usar. Mas primeiro, eu iria super agradecer a organização da Python Brasil, esse monte de voluntário incrível que faz esse evento lindo, maravilhoso, e a gente fica emocionado. E obrigado a vocês por terem escolhido estar aqui nessa palestra. E eu iria agradecer também o SESC São Paulo. Eu trabalho meio período como educador no SESC, e o SESC me apoiou super para eu vir a Python Brasil, né? Me apoiou financeiramente, inclusive. Então, eu sou muito grato ao SESC. Espero que todos consigam ter apoio para participar de eventos assim, e é muito legal. Da onde eu venho? Eu aprendi um pouquinho de Basic e Pascal antes de entrar na faculdade. E aí eu fui fazer arquitetura. E eu achei que eu nunca mais ia mexer com programação. Só que aí, quando eu estava terminando a arquitetura, eu comecei a dar aulas de programas de desenho, principalmente para arquitetos, designers e tal. E dentro desses programas de desenho tinham linguagens de programação embutidas. E, bom, durante 15 anos eu trabalhei dando treinamento de programas de desenho e tal, mas eu comecei também a fazer uns plugins para acrescentar ferramentas nesses programas de desenho. E um dos principais programas que eu usava chamava Vectorworks, e tinha um Pascal embutido. E eu sabia um pouco de Pascal. E aí eu comecei a fazer plugins para o Vectorworks, e eu adorava fazer isso, e eu, curtia muito. E aí, rolou umas mudanças na minha vida. No final de 2015, eu saí dessa empresa, e eu dou aula na faculdade de arquitetura há muitos anos também. Eu continuei dando aula na faculdade de arquitetura, mas eu comecei a ver outras coisas de educação para fazer. Eu descobri que eu gostava de dar aula. E na outra empresa eu também dava aula, mas no final desses 15 anos eu já estava quase não dando aula, só cuidando da infraestrutura da empresa. Eu estava bem infeliz. E aí agora eu estou bem mais feliz. Eu estou dando aula, que eu mais gosto de fazer. E aí, então, em 2016, eu comecei a dar cursos de oficinas em vários lugares, dar aula de programação para crianças, usando o Scratch. E em 2018, eu comecei esse tempo, meio período no SESC, que é muito legal. E esse ano, no começo do ano, eu terminei um mestrado na Unicamp, que tem a ver um pouco com o ensino de programação, né, para públicos de artes visuais, de design, arquitetura e tal. Esses termos aí são os termos que eu não sei se são muito legais ou não, mas eu encontrei esses termos e eu encontrei mais pessoas usando esses termos. Então, eu queria falar para vocês como eu encontrei essas expressões meio estranhas aí. End-user programmers, talvez desse para traduzir como usuário programador, ou programador usuário. Tá? E o que quer dizer isso, né? O que é um programador usuário, né? Aí eu acho que eu encontrei esse artigo desse Scafidi por causa de um pesquisador de educação, que é um cara que pesquisa muito ensino de programação, que é o Mark Gusdeal. Ele tem esse site muito legal, esse blog, e ele pesquisa muito ensino de programação, e ele tem um curso que chama Media Computation, que usa Python para ensinar programação para pessoas nas faculdades que
que não são de ciência da computação, engenharia. São, né, alunos de graduação em outras áreas. Ele usa esse curso lá, Media Computation e tal. Eu acho que foi o Gus Gill que mencionou esse SCAFID, e esse SCAFID tem esse artigo em que ele tenta, em 2012, tá? Isso já deve ter mudado muito, mas ele fala assim, olha, eu analisei uma estimativa nos Estados Unidos de 3 milhões de programadores profissionais. Agora, só que tem muito mais gente e usa programação no seu trabalho e que não é um programador desenvolvedor full-time. E são, então, números impressionantes. Ele, no artigo, ele amplia ainda. Ele fala assim, olha, tem um monte de gente usando planilha e fazendo coisas nas planilhas, e usam ifs, e usam cláusulas, e usam lógica de programação dentro de uma planilha. E essas pessoas estão usando programação também. E, então, o que é meio ponto pacífico, então, tem muito mais gente usando programação que não é o dia inteiro desenvolvedor, ou que é engenheiro de software, ou que é uma pessoa desenvolvedora full-time, né? Então, para essas pessoas, tem talvez esses termos aí, end-user programmer ou programador alternativo. Programador alternativo é um termo que eu conheci graças a essa pesquisadora sensacional, que é a Patrícia Joaquim. Ela fez um mestrado que virou esse livro aí, eu super recomendo, chama Arte Feita em Código, que é um estudo de caso de uma linguagem de programação que foi desenvolvida para artistas visuais, que é muito legal, que é o Processing. E esse livro tem muitas referências interessantes sobre a história do uso da programação nas artes visuais e um pouco sobre essa comunidade do Processing e tal, que é meio que desse universo que eu estou querendo falar um pouco nessa apresentação. E, bom, então a Patrícia, ela selecionou um trechinho desse Skakman, que é um artigo de 2012 também, em que ele define para ele essa ideia de programador alternativo, né? E eu vou ler aqui rapidinho, que esses programadores alternativos são pessoas que não se identificam como programadores, mas regularmente programam computadores para alcançar os seus objetivos. Programadores alternativos podem incluir músicos, performances, editores, artistas visuais, designers, cientistas, ativistas. É bem ampla, né, a definição. E a gente sabe, na comunidade Python, eu acredito que quem está há mais tempo, Python é super usado por cientistas de tudo quanto é área, né? Tem o keynote super famoso lá do Van der Plas, que é astrônomo, de astronomia toda baseada em ferramentas com Python. Qualquer biólogo vai fazer análise estatística usando Python hoje em dia. Então, tem muita gente que está usando ferramentas de programação e, muito possivelmente, Python, e que não é uma pessoa que é desenvolvedora de software tradicional, vamos dizer assim, né? Não sei se esse termo é muito bom, mas... bom, aí, então, a gente chega nessa questão desses outros usos de programação, e o uso que eu queria ressaltar hoje é essa ideia de programação criativa, que é um nome que eu não gosto muito, eu acho, porque toda programação, eu acho, é criativa. Então, ou boa parte da programação é criativa. Então, esse nome não sei se é muito legal, né? E aí tem outros nomes, e talvez vocês vão encontrar, como New Media Art, que é um dos mais estranhos, arte computacional, arte algorítmica, arte gerativa. O pessoal do design faz uma tradução, às vezes, tem um termo em inglês, é generative, e eles traduzem, às vezes, como generativo. Mas eu sou chato e eu gosto de outra tradução, eu gosto gerativo. E o pessoal do design usa também os termos como design paramétrico, né? E eu também não sei se eu gosto muito desse nome. Mas quem vem do universo dos jogos conhece uma ideia e o pessoal chama de procedural. Tipo, você criar um terreno para o seu jogo através de um algoritmo, de um conjunto de regras e tal. E o pessoal do universo dos jogos usa esse termo, às vezes procedural, mais um termo, né? De você gerar coisas com programação.
Eu desconfio, esse nome, Programação Criativa, é uma influência desse livro aqui, de 2004, que é do John Maeda, chama Creative Code. É um livro bem massa. Quem tiver acesso a uma biblioteca da USP, dá para pedir um empréstimo entre bibliotecas, da biblioteca do MAC USP, em São Paulo, que tem esse livro. Eu fui lá olhar o livro na biblioteca, achei muito massa, e eu pedi num sebo, encomendei para mim um exemplar, e é bem massa o livro. E esse John Maeda é um cara que inventou uma linguagem de programação chamada Design by Numbers, que era uma linguagem para ensinar designers a programar e tal, uma linguagem didática, isso no final da década de 90. E aí, 2 alunos deles adoraram essa ideia, que é o Casey Reas e o Ben Fry, e eles inventaram a linguagem de programação Processing, né, que é baseada em Java, mas é um negócio impressionante, é um Java desburocratizado. Se vocês já viram Java, sabem, é uma linguagem muito verbosa, né, e meio burocrática, né? Eu brinco, assim, Java industrial, Java usado na indústria, é um negócio bem assim verboso, né? E os caras conseguiram fazer um Java desburocratizado, uma coisa linda. Então, é muito legal. Aí, nesse livro do Maeda, tem esse pedacinho aí desse artista, desse John Simon, que eu vou tentar traduzir aí para vocês. Tem esse pedaço, ele fala, escrever software é inerentemente criativo, né? Mas às vezes você tem coisas que são mais burocráticas e tal. Mas o computador é uma máquina universal, né? É uma referência, né, ao conceito do Turing, né? Da máquina de Turing. E o computador ele pode fazer o que a gente quiser. Então, o computador pode fazer o que o programador quiser. Aí vem a parte mais legal, é o seguinte: por que deveria um artista programar, né? Os softwares comerciais não são suficientes? E aí ele fala assim, considere o modelo dos programas populares, um processador de texto, que, né, vem da origem de uma máquina de escrever, um processador de texto emula uma máquina de escrever, ou um programa gráfico que, né, ele mimetiza papel, ferramentas de desenho, né? Agora, imagine um programa inspirado num rio, né? Então, quer dizer, se você é um artista e você sabe programação, você pode quebrar as barreiras dos softwares comerciais e a possibilidade de fazer um software que é modelado em outras coisas, que não são as ferramentas tradicionais. Então, eu acho bem legal essa citação. E aí, eu vou mostrar para vocês 4 exemplos de pessoas que usam programação no domínio das artes visuais. Ou não só das artes visuais. A Alison Parrish, ela trabalha um texto, ela trabalha algoritmos e geram romances, ou geram poesia, ou geram texto, né? Mas eu vou começar uma super pioneira, importantíssima, é a Vera Molnar. Eu não sei pronunciar o nome dela, acho que é um nome húngaro, e ela estava mexendo em programação no final dos anos 50, né? Então ela usava, uma das linguagens que ela usava era Fortran. E a Vera Molnar, ela é uma super pioneira e teve uma exposição grande dos trabalhos dela em 2015 e tal. É um trabalho, eu acho muito legal. Eu botei aí o link depois para vocês darem uma pesquisada. Eu acho que vocês vão gostar, achar interessante o trabalho dela. E ela trabalhava, imagine isso, computadores na década de 60, eles não tinham as telas que a gente tem hoje. E eles não tinham também as impressoras que a gente tem hoje. Então, como é que você tinha saída visual nesses computadores, né? Você tinha teletipo, e aí tem um pioneiro no Brasil, que é o Valdemar Cordeiro, que junto com um físico lá na USP, o Moscati, começaram a fazer imagens usando a saída do teletipo, sobrepondo letrinhas
para fazer imagens, tipo, um proto-ASCII, vamos dizer assim, tá? O Valdemar Cordeiro, super legal. E a Vera Molnar usava a outra saída, que era pen plotter. Pen plotter é uma impressora de caneta, né? É um mecanismo que arrasta, levanta e abaixa e arrasta uma caneta. E até está meio voltando a ser bem usado por artistas. É o mesmo mecanismo de uma impressora 3D. Você tem um eixo XY e aí você levanta e abaixa a caneta. É muito massa. E então eles usavam plotters de caneta, né, na década de 60, os artistas. Aí a Saskia Frick, ela usa processing e ela tem um programa da fundação, nem tem a Python Software Foundation, tem hoje em dia a Fundação Processing, que cuida do processing, e eles têm um programa de fellows e tal, e ela foi fellow da Processing Foundation, e esse é o GitHub dela, é o handle dela no GitHub, e eu tinha pensado em abrir aí o Twitter dela, mas eu fiquei achando que não ia rolar a internet, e eu fiquei nervoso com o tempo da palestra, eu ia demorar muito, então eu vou só deixar o handle aí do GitHub dela, tem o link para o site dela lá no GitHub, vocês veem os trabalhos dela, é bem legal o trabalho dela, acompanho ela no Twitter. E ela faz um desenho por dia com programação, e foi uma das inspirações para eu tentar também fazer um desenho por dia com programação. Aí a Alison Parrish, ela é muito legal. Ela ajudou a escrever um livro do Processing modo Python, que é a ferramenta que eu mais uso, e que é uma mistura dessa linguagem Processing com a sintaxe de Python. Então, ela escreveu um livro de introdução à programação com Processing modo Python, mas ela trabalha muito gerando poesia, gerando texto, usando desde, sei lá, cadeias de Markov, outras formas de produção de texto com inteligência artificial, e, enfim. E ela dá aula também de programação. E, então, dê uma olhada no trabalho dela, que é muito massa. E, por fim, a Mônica Risoli, que ela é uma amiga nossa e ela colabora muito na comunidade Processing lá em São Paulo. E ela trabalha também com programação na obra dela, e ela faz estampas de tecido que nunca se repetem usando programação, e ela fez uma residência artística em Los Angeles, em que ela produziu um trabalho que era uma projeção, mas não era um filme e não era uma coisa interativa. Era uma projeção de um software que, de vez em quando, tremia. Em Los Angeles tem terremoto, né? Então, de vez em quando, rolavam uns glitches, uns tremores nesse trabalho. Às vezes, tinha uns passarinhos, tinha uma movimentação dos automóveis e tal. Então, é um trabalho que só dá para ser feito com programação, né? Porque não é um trabalho que dá para fazer com animação convencional, e então o jeito de fazer é com programação. Bom, aí vamos falar um pouco sobre o que as pessoas precisam aprender quando elas estão começando a aprender programação. Então, no meu mestrado, eu fiquei pirando, tentando ver se alguém já tinha feito uma lista de temas para ensino introdutório de programação, uma lista hierarquizada, uma taxonomia. E aí eu fiquei procurando, eu não achava, eu precisava fazer a revisão da literatura, e eu estava fritando. Aí, quando eu estava terminando o meu mestrado, eu achei esse trabalho, esse Luxton, Rayleigh e mais uma galera, e eles pesquisaram 9 fontes para conseguir elencar temas para o ensino introdutório de programação. Eles pegaram exercícios problema de uns pesquisadores, eles pegaram o currículo sugerido da ACM, eles pegaram 9 fontes
e bolaram uma tabelona aí, ó, que tem 77 temas para o ensino introdutório de programação. Só que eu achei muito tenso o seguinte, dessas 9 fontes, cara, 20 só tem concordância de 4 ou mais fontes. Então, não tem consenso sobre o que a gente precisa ensinar para o ensino introdutório de programação, né? Tem esse monte de temas e nem todo mundo concorda quais são os temas fundamentais para o ensino introdutório. Então, desses 77, só 20 tem concordância de 4 ou mais. Ou seja, os outros 57 têm, das 9, 1, 2 ou 3 autores que acham que aquilo é um tópico essencial. Né? Não é louco isso? E, bom, aí o que eu fiz? Eu fui ler uns livros de ensino introdutório de programação para esse público de artes visuais, design e tal. Tem uma série de livros e tal. E eu bolei essa taxonomia aqui, que ela é meio incompleta, na real. Ela só mostra coisas que apareceram nos livros que eu li, que são um recorte de livros e tal. Mas eu achei um ponto de partida interessante para me ajudar a organizar o material didático que eu preciso para dar as minhas aulas, né? Então, o que a gente pode notar aqui nesse negócio é mais ou menos o seguinte. Esse pedaço aqui, ó, esse pedaço da esquerda, é a parte, vamos dizer assim, mais tradicional de ensino de programação. Então, tem alguns autores que separam estruturas de controle, fluxo de execução, da parte de dados, né, estruturas de dados, a questão de tipagem, variáveis e tal. É uma separação meio artificial essa, mas né? Aí o que acontece? Tem umas partes e eles separam, a gente pode separar, se a gente quiser, meio e na prática da programação, que eu chamei de engenharia de software. Então, por exemplo, debugging vai entrar aqui, né? E tem os conceitos que são um pouco mais abstratos, e são os conceitos que não dependem, às vezes, da implementação da linguagem, ou da linguagem que você está ensinando. E aí a gente jogou eles em ciência da computação. Tipo, recursão. É uma ideia que não depende da linguagem que você está ensinando, né? Ou essa ideia de abstração, né? Mesmo a ideia geral de um algoritmo, né? Então, essas ideias acabaram parando aqui. Só que aí, gente, tem todo esse lado da direita que aparece com muita força nessas obras que eu li e que são as coisas que fazem a ligação desse mundo aqui da programação mais abstrato com a prática que pode interessar essas pessoas, né? Eu sempre brinco, em um curso tradicional de programação, você ensina a recursão calculando fatoriais, por exemplo, ou calculando números da série Fibonacci e tal. Mas isso é meio abstrato, sabe? E aí, aqui a gente vai ver, então, toda uma parte de desenho, de computação gráfica, aqui, matemática, e precisa para fazer a geometria, tem relação entre essas coisas. E aí tem uns exemplos de aplicação, tipo, dá para fazer visão computacional, dá para fazer, né, coisas que interessam as pessoas. Mas, enfim, vamos lá, que eu tenho 10 minutos. Acho que até eu fui bem. Vamos lá. Minhas ferramentas preferidas, né? Então, as minhas ferramentas preferidas, elas misturam essa ferramenta de programação, é o Processing, com a minha linguagem preferida, que é o Python. Então, eu fiz um repositório em que eu tento catalogar programas de desenho com linguagem de programação embutida, né? E aí eu fiz um paper tentando mostrar que está rolando cada vez mais Python nos programas de desenho. Então, tipo, sei lá, o Blender, você pode escritar um Python.
O Rhinoceros, você pode usar ele com Python. Eu venho meio desse mundo da arquitetura, do design, então esses modeladores 3D me interessam muito, né? Então, o cinema 4D tem Python hoje em dia, o Maya tem Python, então, vários programas, o Vectorworks, aquele programa eu mexia com Pascal, hoje em dia ele tem um Python embutido. Eu ouvi dizer que o ArchiCAD, um outro software usado para arquitetos, vai ter Python embutido também. Então, né, eu tento catalogar nesse repositório. Se vocês quiserem dar uma olhada e falar, você esqueceu daquele programa lá e tal, faz um pull request lá para mim. Né? E aí, mais recentemente, eu fiz essa tabela aqui, que mostra as variantes que misturam realmente Processing com Python. Então, o que eu mais uso é essa primeira linha aqui, que é o Processing modo Python. Ele tem praticamente todos os recursos do Processing tradicional, que é Java. E como é que eles fazem isso? Eles usam uma implementação do Python e roda na máquina virtual Java, que chama Jython. E aí, o que acontece? Tem a biblioteca padrão completinha de Python no Jython. É mó da hora. E a grande vantagem desse esquema é que tem muitas bibliotecas que a comunidade Processing já usa, que você, com 2 cliques você consegue usar com o Processing modo Python. Tipo, OpenCV. Tem o OpenCV para Processing, então você já pode sair usando OpenCV com 2 cliques. Vem os exemplinhos já, é uma massa. Só que tem um problema. Jython está parado em Python 2. Isso é bem triste. E Python 2 é triste. E aí, aí o que acontece? Então, e não tem um jeito muito fácil de compartilhar o que você faz na internet, certo? A vantagem já vem no IDE do Processing. Você baixa o IDE do Processing, aperta um botãozinho lá e instala o Processing modo Python, é muito da hora. Então, esse é o que eu mais uso, tá? Aí tem online, esse daí, é o Sculpt IDE, é de um professor da UFRJ, né? O Esperança. Os dois são dele, o Sculpt IDE e o Brighton. O Cloud Esperança, o UFRJ, né? Então, e aí depois tem esse Trinket.io, os dois usam um negócio que chama Processing.js, é um projeto morto, infelizmente, e Sculpt também é Python 2, mas é um IDE web muito legal. Se você for dar uma oficina, você não precisa instalar nada, você abre o browser lá, é muito massa. E aí o professor Cláudio Esperança está fazendo esse Brighton IDE, que é muito massa, que ele usa um interpretador Python escrito em JavaScript, que chama Brighton, e é Python 3, e aí ele conversa com esse outro projeto, que chama PCUJS, que é o Processing reescrito em JavaScript. E é da Fundação Processing também, é muito massa. E aí a vantagem desse é que você consegue fazer funcionar no browser e tal. Tem uma galera reescrevendo o Processing inteiro em Python, que é esse PY. Está muito no começo. Eles têm umas opções de API que eu não curti muito, para quem vem das outras versões do Processing é meio difícil, e aí eu peguei um pouco mal. Mas é legal, assim, e vai ser totalmente compatível com Python e tal, é da hora. E esse é o projeto mais legal. Temos aí na plateia Bernardo Fontes, Pipe5.js, né, que usa um transpilador e converte Python 3 em JavaScript. E é muito massa. Entrem no GitHub do Berin. Berin, né? Berin Hard. Bom, tem o link aí depois e tal. E é muito massa. Você escreve Python e ele cospe JavaScript com PCJS. E é muito massa. E você pode compartilhar os seus trabalhos com as pessoas no site. E no futuro, o nosso sonho, e não deve estar muito longe, é usar um negócio muito louco da Mozilla Foundation, que chama PyOdid, que é um Python no WebAssembly rodando no browser, e ele vai ser bem compatível com Python de verdade, Python moderno, e também vai ser compatível com PCJS, e só falta ficar pronto.
Mas, tipo, tem trabalho, tem issues lá, tem quem quiser elaborar, e dá para elaborar uma documentação também, e eu não tenho capacidade técnica para elaborar muito um código, mas eu elaboro uma documentação e um evangelismo, né? Então, então essa é a parada. E aí o tempo acabou, quase. Vamos lá. Bom, e agora, né? Como é que a gente faz? Não. Aí eu vou arriscar em 5 minutos aquilo mais terrível que é arriscar um live code, certo? Vamos arriscar. Será que eu vou me dar bem? Será? Eu esqueci de mostrar e a noite de próximo, que é um encontro de arte e programação que rola lá em São Paulo e no Recife também. Vocês podem depois dar uma olhada. Lá em São Paulo rola no Garoa Hacker Club. É muito massa, uma vez por mês. A gente está fazendo isso há quase 4 anos. E aí vamos tentar ir um live code. Esse é o IDE do Processing, certo? E aí você vem e instala o modo Python, né? E já mexeu com o Arduino, isso aí é o começo, né? Tipo, no Arduino também tem o setup. E aí eu vou tentar aqui, vamos ver. Eu quero fazer uma árvore. Valeu. Vamos capotar ao vivo aqui na Python Brasil. Vou fazer um background aqui. Só uma pressão. E aí eu quero inventar esse galho aqui, certo? Como que é um galho? Um galho ele tem um tamanho. E eu vou fazer o seguinte também, vou fazer uma malandragem aqui, que é mudar o sistema de ordenadas aqui. Eu vou mudar o sistema de ordenadas aqui para o meio, mais ou menos o meio da tela. Aqui. Pronto. Aí o meu galho, ele vai fazer o seguinte, ele vai ser uma linha que parte do 0, 0 da origem até o sistema de ordenadas, o y é invertido nessa parada. Então, ele vai ser uma linhazinha assim. Vamos dar um play aqui, ó. Vamos ver o que sai. Olha lá, vocês estão vendo uma linha? Beleza. Aí, vamos falar o seguinte, se o tamanho do galho for maior do que 5, a gente pode fazer a seguinte brincadeira. A gente pode ir para a ponta dessa linha, vamos para a ponta da linha, e vamos girar um pouquinho. Vamos girar um certo ângulo. Quanto que vai ser esse ângulo? Vamos fazer um ângulo que a gente gosta de radianos, né? Então, vamos supor que esse ângulo seja, sei lá, 45 graus. Tá? Então, eu vou girar um tiquinho aqui e vou pedir um outro galho. Mas como assim, Alexandre? A receita de galho leva um galho dentro? E isso é recursão, certo? E aí a gente vai encurtar isso aqui. Quanto a gente vai encurtar? Vamos encurtar uns 80%. Põe corada ali embaixo. Vamos achar. Valeu. Encurtar. Certo? Vamos encurtar 80%. E aí o que a gente faz? A gente pega, a gente girou para um lado, a gente gira de volta. E vamos girar mais um pouco. A gente vai girar 2 vezes, vai? Vamos girar 2 vezes. A gente girou de volta. Nossa, mãe, Live Code é incrível. A gente girou e a gente pede outro galho. Então, o galho ele é feito de 2 galhos dentro dele, certo? E aí, o que acontece? A gente girou, é melhor a gente desfazer a giração. Então, a gente vai voltar aqui e vai girar de volta. Rotate, vou voltar o ângulo. E eu vou voltar também o sistema de ordenadas, eu zoei. Eu vou voltar ele e eu andei ele para 0 menos tamanho, eu vou voltar ele aí. E vamos ver o que acontece. Vamos dar um play aqui, vamos ver se eu capotei. Tcharam! Olha lá, agora, esse ângulo aí, gente, a gente podia fazer o seguinte, ó. Vamos botar esse ângulo aí mexendo o mouse, ó. A gente faz assim, ó.
É divertido isso, né? Então, essa é uma aula de recursão que é mais divertida do que calcular fatoriais, né? E números da série Fibonacci, certo? Então, gente, bom, então é isso aí. Acabou, eu estourei muito tempo. O Bernardo está distribuindo um zine, eu fiz especialmente para Python Brasil, eu tive apoio de um monte de gente que colaborou para poder imprimir 200 exemplares desse zine. O Bernardo peguem o seu zine, né? Tem o Google Groups da Unidade Processing, que eu recomendo vocês olharem. Me procurem esses dias aí do evento para conversar, né? E, puxa, meu super obrigado a todo mundo. E é isso aí. Bom, obrigado, parabéns. A gente está com um tempo de perguntas agora. Alguém tem? Lá, acho que ela foi primeiro ali. Deixa eu entregar. Oi, pessoal. Oi, Alexandre. Um grande prazer te conhecer finalmente do Twitter. Tudo bom? Eu sou a Melissa. Então, eu adorei, parabéns. Muito legal a tua palestra, muito legal as tuas informações. E eu queria te perguntar, na verdade, duas coisas que são bem relacionadas. Uma é que esse código que tu mostrou, ele lembra para mim muito, muito o logo. Né? Eu acho que tem muita relação com o trabalho do Seymour Papert, essa ideia de fazer a programação atingir um fim que interessa ao programador, né? Aquela questão do programador usuário, né? Então ele não está programando só para programar, ele está programando porque ele quer visualizar aquilo, ele quer gerar, quer sentir alguma coisa com aquela programação. E foi com essa energia que eles criaram o logo, que eles criaram o Scratch, né? Então eu acho que tem essa ideia seria trazer as ideias do logo, que inicialmente foi voltado para crianças, para pessoas que não são crianças, que já são adultos, mas que estão interessados em programar também, em fazer outra coisa. Porque o que a gente vê, pelo menos do meu ponto de vista, né, eu não sou uma estudiosa disso, mas eu me interesso muito pelo ensino da programação, porque eu ensino também, né? E eu vejo que tem todo um esforço nas crianças, e tem do outro lado, por exemplo, o software carpentry, que é voltado para profissionais, para cientistas, né? E falta aquela coisa no meio, que é exatamente isso aí, né? Que eu sinto que é tipo pessoas que estão ali naquele meio, não são especialistas, não são cientistas, também não têm uma formação, né, necessariamente de programação, mas que se interessariam por programar. É isso mesmo o objetivo, assim, super. Onde que a gente pode ajudar? A pergunta é essa. Super, tudo a ver, né? Eu já dei aula com um Scratch, eu vejo em todas as ferramentas tem uma caneta, influência do logo, que tem as tartarugas, arrastavam as canetas e tal. Então, tipo, no Minecraft tem um Lua embutido e tem uma ferramenta e você programa umas tartarugas robô no Minecraft para construir coisas para você. Certeza, as tartarugas são uma referência ao Papert. E no próprio Python tem o modo Turtle, que tem no livro do Alan Donway, ele usa um pouquinho lá o modo Turtle. Ele Trinket.io, que eu mostrei, tem coisas de tartaruga, então é super legal. Só a tartaruga para adultos, às vezes, chega num limite muito rápido, né? Então, eu achei super legal a sua ação, tem muito a ver. Agora, como ajudar? Putz, eu acho que ajudar, talvez, divulgando, né? Juntando pessoas, ligando comunidades, né? Ajudando o Berim com esse projeto dele. Esse negócio de rodar Python moderno no browser é um negócio muito maravilhoso e vai ajudar muita gente. Mas vai ajudar a gente que está interessado nessa educação em um contexto visual. Assim, o tema do meu mestrado era uma taxonomia de temas para ensino de programação em um contexto visual. Então, eu sou muito partidário e o resultado visual é uma coisa que pode ajudar muito no ensino de programação, né? Então, acho que tem tudo a ver isso que você falou. Agora, como ajudar juntando pessoas, eu acho, e produzindo material didático legal, aberto, e é isso, eu acho. Mais pergunta? Mas tem uma pergunta ali. Aqui. Essa é a última, a gente está com o tempo meio estourado, daí depois, se vocês quiserem mais, pergunta ali para ele. Depois me encontre por aí. Massa. Ale, primeiro, obrigado, cara, pelo compartilhamento aí de todas essas ideias aí. Cara, eu queria te perguntar, dessa galera assim que você já formou, já ensinou muitas coisas, cara, eu entendi que
é isso, você trabalha um conjunto de ideias extremamente visuais. Você já teve feedback de alguém que você formou assim, de uma pessoa que escolheu seguir como desenvolvedor profissional, por exemplo, assim? Sabe, acho que tem uma formação muito diferente, eu queria entender... Olha, eu não... as pessoas, ontem, tipo, dando aula, oficinas, eu dou muitas oficinas para designers, às vezes, e aí eles vão aplicar a programação no trabalho de design, eles vão continuar sendo designers, só eles vão ser designers que vão ter no cinto de ferramentas deles, ferramentas computacionais, entendeu? E aí eu dou aula, às vezes, para criança, ou adolescente e tal, e aí eu até agora, eu não sei exatamente para onde vão parar essas pessoas, assim, se algumas vão virar desenvolvedores tradicionais ou não. Eu sei que eu tenho colegas de faculdade de arquitetura que viraram desenvolvedores full-time. Eles entraram pelo design, pelo web design, e acabaram aprendendo programação por causa de questões do design, acabaram indo para o back-end, às vezes. Né? Eu conheço vários arquitetos que viraram desenvolvedores full-time. Né? Mas, por outro lado, eu conheço essa galera, são os artistas programadores, gente que é artista e programa, mas o produto do trabalho deles é software art, é um negócio e não é... Né? Então, é isso. Eu acho que a tendência é ter isso. E eu fico fazendo propaganda dos jornalistas que programam, né? Fazem jornalismo de dados, e usa ciência de dados no seu trabalho, qualquer ele seja. Então, mas eu não tenho um rastreio assim desses meus alunos, aonde eles foram para lá. Mas alguns adultos, eu sei, continuaram nas suas carreiras, só agora usando mais essa ferramenta de programação. Beleza, mais uma vez, obrigado. O Zine era para dobrar em 6, a dobra de 3 não ficou muito sensacional, por causa da impressão ter andado um pouquinho, mas é mais ou menos assim. Ó. Dobra no meio, primeiro, né? Aí depois, esse pedaço aqui, dobra assim, meio perto aqui da imagem, e aí, no final, dobra esse outro aqui assim, que aí ele fica sendo meio... E os créditos. Né? Mas não precisa dobrar também, se quiser. Mas aí, tipo, capa, né? E créditos. Agora, é legal saber que cada exemplar desse zine tem um pôster diferente. 200 posters diferentes, cada um tem um pôster diferente. E na parte da frente, essa grade, e também tem elementos aleatórios, e aí, cada um dessas grades aí, né, pseudo-aleatórios. E tem a semente e o random seed também, e anotado no código. E é isso aí. E tem uma errata já, e tem um negócio andou aí no código, tem uma errata no site lá, desenho.lugaralgum.com, para mais informações.